T3 Aula 2, vamos falar de dimensionamento de posição. Como no gráfico diário de ações na B3 que aparece na tela, mesmo achando um ótimo ponto de entrada, se você errar feio no tamanho da mão, quebra a carteira de uma vez. Hoje vamos aprender 3 coisas. A regra de que o dinheiro que você pode se dar ao luxo de perder em uma única operação é de cerca de 1 a 2 da carteira total. A fórmula simples para definir a quantidade com base nessa regra. Por que você deve apostar pequeno e de forma conservadora? De nada adianta aprender uma boa técnica se você errar na hora de dimensionar a aposta. Pelo contrário, mesmo com uma técnica mediana, se você respeitar o tamanho da posição, sua carteira vai crescendo. Deixe nos comentários: quero aprender dimensionamento de posição. Dimensionamento de posição significa definir com antecedência o valor máximo que você pode perder em uma única operação. A regra básica é estabelecer esse limite de perda em 1 a 2 da sua carteira total. Por exemplo, se você tem R$1000 na carteira, você aceita perder no máximo R$10,00 a R$20,00 em uma única operação, e sai da posição assim que atingir esse patamar. Por que 1 a 2? Vamos fazer as contas. Digamos que você teve uma sequência de operações perdedoras. Com a regra de 2, mesmo perdendo 10 vezes, a perda é de 20 e ainda sobram R$800,00 na sua carteira. Mas se você arriscar 10 por operação, basta perder 3 vezes seguidas para a carteira encolher para R$730,00. Tendo saldo na carteira, você pode continuar aprendendo e dar a volta por cima. Sem saldo na carteira, o jogo acaba. Então, afinal, quantas ações você deve comprar? Existe um princípio simples. Se a distância do stop, a faixa de preço que você aceita perder caso esteja errado, for curta, você compra mais, se for longa, compra menos. A faixa de stop e a quantidade têm uma relação inversa. Se você definir uma perda de 2 da carteira com base no preço de entrada no gráfico, e posicionar o stop em uma faixa de apenas 1, você pode comprar uma quantidade grande. Por outro lado, se definir o stop em uma faixa de 5, mesmo sendo o mesmo valor de perda de 2, a quantidade precisa ser reduzida a 1/5. Vamos aprender como definir o stop na próxima aula, mas o que você precisa saber agora é: quanto mais distante o stop, menor a quantidade comprada. Existe nos livros de matemática algo chamado fórmula de Kelly. Por exemplo, se você tem 60 de taxa de acerto em uma operação, onde o ganho é o dobro e a perda é de 1 para 1, a fórmula de Kelly calcula que você deve arriscar cerca de 20 da carteira de uma vez. Só que, na prática, você deve usar essa fórmula de forma bem mais conservadora, cortando-a pela metade ou menos. Isso porque o futuro não está preso aos dados do passado. O mercado não se comporta como nos livros didáticos. Historicamente, há muitos casos em que variáveis imprevisíveis, como notícias, choques de liquidez e rompimentos técnicos, viraram de cabeça para baixo as análises prévias. O crash de 2008 ou a pandemia de 2020 são exemplos disso. É por isso que você sempre deve operar pequeno, pensando: e se a minha análise estiver errada? Quem aposta alto tem muita dificuldade para recuperar a carteira após um único erro de previsão. Em contrapartida, quem segue a regra de 1 a 2 tem estatística e historicamente uma taxa de sobrevivência a longo prazo muito maior. Seja a carteira grande ou pequena, a regra de 1 a 2 é a mesma. Começar a seguir essa regra mesmo em uma carteira menor é a chave para a sobrevivência a longo prazo. Por exemplo, em uma carteira de R$500,00, você define o valor que pode perder por operação entre R$5,00 e R$10,00. Seja em ações, fundos imobiliários ou minicontratos, o princípio é o mesmo. A quantidade é menor, mas a carteira fica protegida. No começo, você pode se sentir frustrado por comprar pouca quantidade.
Mas quem segue as regras consegue minimizar as perdas enquanto faz a carteira crescer devagar. À medida que a carteira chega a R1000,00 ou R2000,00, a mesma regra de 1 a 2 permite comprar quantidades maiores. É exatamente esse o poder dos juros compostos. Qual é o verdadeiro objetivo do dimensionamento de posição? Não é o lucro, mas sim salvar a sua carteira. Pense bem. Com R1000,00, mesmo perdendo 10 vezes usando a regra de 1 a 2, ainda sobram R810,00 na carteira. Já quem arrisca 10 por operação vê a carteira minguar para R730,00 com apenas 3 derrotas, e praticamente zera depois de 10 derrotas. Por melhor que seja a sua técnica de análise, errar feio no tamanho da aposta destrói a carteira. Por outro lado, mesmo que a sua técnica seja mais fraca, respeitar a gestão de risco faz a carteira crescer consistentemente com os juros compostos. Isso é um fato comprovado tanto nos livros quanto na história. Tendo saldo na carteira, você tem tempo para aprender mais e a chance de se erguer após uma falha. Na próxima aula, vamos aprender sobre Stop Loss e Stop Gain. Vou resumir a aula 2 do T3. Lembre-se de 3 coisas. Defina o valor que você pode perder em cada operação como 1/2 da sua conta se a perda máxima for grande. Reduza a quantidade se mover pequeno, abaixo da metade da fórmula ideal. Você pode sobreviver por mais tempo. Na próxima aula 3, vamos aprender sobre Stop Loss e Take Profit. São regras que definem onde sair quando você entra. Se isso ajudou, aperte o botão de curtir e se inscreva. Esta aula tem apenas fins educativos e não é recomendação de investimento. Todas as operações são responsabilidade sua. Até a próxima aula!